E vamos entrar na questão do Drex, Bruno. Mais uma polêmica aí que tem rolado bastante no Brasil. Queria que você explicasse para quem não conhece o que é o Drex, um sistema que está avançando em relação a... O Drex é o real digital. Então a gente começaria a ter a moeda 100% digital, o que já é quase o que acontece em grandes cidades, porque se uma pessoa que está assistindo aqui, que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, for fazer a contabilidade de quanto do dinheiro que ela ganhou no ano, ela realmente viu em papel moeda, ela vai descobrir que é muito pouco. E o papel moeda, em termos de logística, ele tem custos, né? Porque imagina uma cidade pequena. Eu, quando era militar, eu tive a chance de ir em cidades com 5 mil habitantes, por exemplo. E aí na cidade você tem todo mundo comprando fiado, aí chega um carro forte, abastece lá o banco, aí todo mundo saca, paga o dono do mercado, que basicamente vai lá e guarda dinheiro no banco. Sim. É um negócio meio cômico, mas é o que acontece. Então, eu não tenho dúvida que um dinheiro digital tem benefícios. Tem benefícios. Agora, tem que pensar também num país de proporções continentais, onde não tem internet em todo canto, ou acesso a celular em todo canto, porque smartphone também tem um preço, tem muito imposto. Então não sei se é a hora de fazer uma transição dessas. Mas por que esse assunto ele causa tanta polêmica? Porque se você pega uma das propostas do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, foi de não ter um dólar digital. Não, eu não quero isso. Porque você vai dar 100% de controle para o governo daquilo que é o mais importante numa economia, que é a moeda. Que é a base para se trocar tudo. É o item mais líquido de uma economia, né? Você pode trocar a moeda por qualquer coisa. E, de repente, o governo tem controle total daquilo. Usando um futuro, assim, distópico de exemplo. Você começa a criticar o governo. O governo fala, pô, a Carol, ela tem muita visibilidade. Mas tá me enchendo o saco aqui. O que ela tá comprando? Aí vão lá e veem, ela tá comprando itens proibidos. Ou, nem proibido, mas que seriam moralmente condenáveis. Pronto. Eles têm artifício pra te chantagear, por exemplo. Mas isso é só o começo, assim, a ponta do iceberg. Porque quando você tem uma moeda 100% digital, você começa a poder implementar algumas maluquices que tem gente por aí que defende, do tipo, o dinheiro tem que ter prazo de validade pra obrigar o cara a consumir. Uma das formas de obrigar as pessoas a consumir é a inflação, né? Ou você compra agora, ou daqui a um ano o dinheiro vale menos. É uma forma de obrigar a consumir. Outra seria, não, você ganhou esse dinheiro do governo, mas você por tem exemplo, um prazo você não pode mandar esse dinheiro para certos fins. Aí você enxerga, pô, isso pode ser positivo, porque ter dinheiro de Bolsa Família indo parar em aposta. Beleza, mas pode ser muito negativo também. Eles podem falar, não, um Estado totalitário, pensando totalmente em políticas utilitaristas, fala, olha, quem come muito açúcar geralmente tem mais problema de saúde, então vamos limitar o quanto você pode comprar de produtos alimentícios doces com esse dinheiro. Então, é tanta coisa que pode ser feita com uma moeda programável, 100% na mão do governo, que você começa a ter certo medo de quem vai estar com esse controle na mão, né? Entendeu? Porque muita gente fala, não tem problema, porque é um aliado político que controla. Mas e quando não for um outro lado? E o que é impressionante... Vai funcionar pra todo mundo, né? Isso daí é uma grande pergunta, né? O que é impressionante é o fato de que aqui no Brasil, isso não para de avançar. A gente realmente tá pioneiro nessa área. Enquanto em outros países, o pessoal fala, não, aqui não vai avançar. Vira pauta de política. E aqui simplesmente vai, né? E é aquilo que eu digo. Pode ser muito interessante ou você pode ter consequências negativas. Pra quem fica olhando muito para as consequências negativas, eu também lembro do seguinte. Antes do Pix começar a funcionar, se você pega vídeos na internet falando sobre o Pix, tinha muito vídeo falando que o Pix ia ser ruim, porque ia diminuir sigilo, etc. Todo mundo ia saber como funciona. Bom, o Pix tá rodando aí há uns 3 anos, por aí. E foi ótimo. Foi ótimo, pô. O Pix foi muito bom. Então, hoje em dia você vê até o pessoal vendendo bala no sinal, pedindo esmola no Pix. O cara deixa lá o número do celular, você consegue mandar, ele tem na conta. E às vezes você não dava esmola porque você não tinha 10 reais na carteira. Agora você vê o cara no Pix, ele vai lá, bota o QR Code, você vai... Eu não lembro a última vez, de verdade. Taxação sobre os mais ricos, que o governo tanto tem discutido para tentar aumentar aí a arrecadação de algum lado, né? O que você pensa sobre isso? A gente teve um exemplo bom de taxação sobre os mais ricos, que foi o que o Haddad conseguiu no final do ano passado. Para quem não lembra, ele conseguiu colocar um come-cota sobre dinheiro que está em empresas offshore, que são empresas que o pessoal que tem mais dinheiro abrem no exterior. Esse offshore é simplesmente um fora da costa, uma tradução literal, para investir fora do país, para ser dono de, por exemplo, imóveis. Vou dar um exemplo de um uso de uma offshore. Se você compra imóvel nos Estados Unidos na pessoa física e você vem a falecer, vai ter um imposto sobre herança muito alto para isso. E ele é alto para quem não é cidadão americano. Para quem é cidadão americano, aí tem várias isenções, ele costuma ficar baixo. Mas para quem não é, esse imposto pode chegar a 40%. Nossa Então você pega uma casa de, cara, 100 mil dólares, né? 40 mil dólares, que dá uns 300 mil reais hoje mais ou menos, né?
Isso seria só imposto. Então, o que o pessoal faz? E 100 mil dólares eu talvez esteja jogando bem para baixo o preço Sim. de uma casa lá. O que o pessoal faz? Abre uma empresa, porque o dono da casa não é a pessoa física, é a empresa, e a pessoa física é a dona da empresa. Só que num país de tributação amigável, onde você não tem imposto para sucessão. Então, quando essa pessoa falece, o governo americano nem soube que ela faleceu, porque a empresa que é dona da casa, e a sucessão acontece lá nas Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, onde a família assume a propriedade do que já seria dela, sem custo. E o que foi feito? Colocaram come-cotas nas empresas offshore. Se eu não me engano, um come-cotas anual. E para os fundos exclusivos, colocaram come-cotas da mesma forma que funciona para o fundo multimercado, fundo de renda fixa. 2 vezes ao ano, você tem uma tributação de pelo menos 15%. E nos fundos multimercado e renda fixa acontece no final de maio e de novembro. Isso gera mais arrecadação? Gera num primeiro momento. Só que depois para de gerar. Porque o pessoal que tinha fundo exclusivo, a maioria desfez o fundo. Ele foi atrás de outras soluções. O cara que tinha offshore, ele começa a olhar outras formas de não pagar esse imposto. Então é algo que no primeiro momento gera arrecadação e depois tende a não gerar mais. Sendo que quando aqui no Brasil você gera arrecadação, você já começa a arranjar uma fonte, né, para você gastar esse dinheiro. Uma destinação para o recurso. Sim. E depois, quando esse recurso some, aí vai vir de onde? Vai ter que pegar dinheiro de outra área, vai ter que emitir mais dívida. Então é meio complicado, porque você quer aumentar imposto sobre pouca gente, porque você não perde politicamente com isso. Sim. É até muito bom, né? Porque você consegue falar, olha, pro teu público, a esquerda, no caso do PT, conseguimos essa vitória, você não perde voto, só que depois o dinheiro não vem. E acaba ficando ruim, entendeu? Sim. Mas foi uma vitória do governo nesse ponto. Mas as previsões de arrecadação, no tempo, elas dificilmente serão batidas, porque nesse primeiro momento você arrecada, depois não. Porque um exemplo, né? O cara que fazia um fundo exclusivo, por que ele fazia? Porque o investidor que está assistindo aqui a gente, ele tem lá as ações, fundo imobiliário, cripto. Se ele vendeu ação mais de 20 mil no mês, paga imposto. Se ele vendeu cripto mais de 35 mil no mês em corretora nacional, vai pagar imposto. Se ele vendeu fundo imobiliário com lucro, vai pagar imposto de 20% no caso. Ah, mas eu perdi em ações, eu posso compensar com o lucro de fundo imobiliário? Não, porque eles não são compensáveis entre si. Você tem compensação só para fundo imobiliário, só para ação, ETF, opção, BDR, né? Então não dá para compensar um com o outro. No fundo exclusivo, o cara podia compensar tudo. Então ele vendia um, tinha prejuízo no outro, não pagava imposto em nada. Quando que ele ia pagar imposto? Quando fosse retirar o dinheiro do fundo. Só que ele podia deixar para retirar depois de 20 anos, porque é um cara que geralmente tem muito recurso, então não quer ficar tirando dinheiro toda hora. Então ele conseguia 20 anos de diferimento fiscal. Ele não sonegava, não tinha nada disso, era tudo legal, só que ele não pagava imposto durante esse caminho. Agora ele paga 2 vezes ao ano por conta do Come-Cotas. Só que esse cara montou esse fundo só pra isso. Então quando veio o Come-Cotas, que tem um monte de um fundo, ele falou, por que eu vou ter custo específico para ter um fundo se todo mundo tem a mesma tributação? Desfaz. Aí vários foram atrás de abrir um fundo exclusivo previdenciário. Que era a mesma coisa, só que era uma previdência privada. Aí o que muda é que se você tira no curto prazo, a tributação é mais alta, mas no longo prazo é até mais baixa. Aí o governo vai lá e começa a mexer. Não, agora para fundo exclusivo previdenciário, o máximo é 5 milhões. Aí começa a botar algumas coisas para tentar minar. Só que pensa que acontece o seguinte, quando o governo vai em aumenta imposto pro mais rico, vamos supor que aumentou o imposto pro André. O André tem capital hoje. E ele é um cara inteligente, ele vai lá e chama pessoas muito inteligentes numa área específica, advogados tributaristas, e fala, pessoal, quanto que eu vou pagar de imposto nessa nova tributação do governo? Eles falam, André, você vai pagar 1 milhão. Você falou pros caras, tá bom, então vocês têm 999 mil reais disponíveis pra achar uma solução pra não pagar 1 milhão. Exato. Porque no final compensa muito, você tem muito dinheiro ali pra gastar. Ah, achei uma solução pra você pagar só 300 mil. Vou adotar. Aí o governo vai lá e fala, não, vamos captar 1 bilhão. No final eles captam metade disso. Porque o rico vai lá e se protege, né? Exatamente. E o rico também é uma minoria, gente. Não dá pra achar, não, vamos tributar a minoria. Esse cara vai dar um jeito. No limite, ele sai do país.